Toda vez que eu conto essa história, eu fico morrendo de vergonha, porque eu fico pensando assim, como que eu pude ser tão boba? Como que eu não percebi nada? Apesar que também nem tinha como reparar nada. Escuta só, o dia que eu descobri que a minha sogra, na verdade, era a mulher do meu namorado. Eu vou contar como que tudo começou pra ficar bom de entender. O meu irmão, ele tem um lava rápido. E na época que isso aconteceu, a minha cunhada, ela tinha acabado de ganhar nenê. Então, por conta disso, ela não estava indo trabalhar com o meu irmão no lava rápido. E como nessa época eu estava de férias, o meu irmão veio conversar comigo e perguntou se eu poderia ficar esse tempo que eu estava de férias trabalhando ali com ele pra poder ajudar ele. Porque tava muito corrido pra ele e, tipo assim, pra ficar ali teria que mexer em dinheiro. Então, ele tinha medo de colocar qualquer pessoa ali pra trabalhar ali e ele também tava sem tempo de contratar uma pessoa. Como eu tava de boa, eu falei pra ele, bom, nos dias que eu estou de férias, eu te ajudo sim. Até que um dia eu tava lá no Lava Rápido e foi um cliente levar um carro lá pra lavar, deixou o carro e foi embora. E assim que ele voltou pra pegar o carro, ele foi acertar o carro ali comigo e eu percebi que ele ficou me olhando de um jeito muito diferente, mas assim, diferente mesmo, sabe? Pagou e foi embora. E pense num homem bonito. Além de bonito, ele parecia ser rico também. E na outra semana, ele levou o carro novamente pra lavar. E assim que ele foi pagar, dessa vez ele brincou comigo. Ele falou assim, bom, dessa vez eu só trouxe pra lavar não porque tava precisando. Eu trouxe porque eu queria te ver de novo, uma moça tão bonita dessa. Beleza, conversamos ali, rimos ali e ele foi embora. Quando foi de tarde, eu recebi uma solicitação no meu Facebook. Quando eu fui ver, era ele. E assim que eu aceitei, ele começou a mandar mensagem atrás de mensagem. Todo dia ele mandava alguma coisa assim, tipo, puxando assunto, sabe? E eu sempre respondia. Só que até então, eu respondia numa boa, sem interesse algum. Só que o assunto entre a gente começou a ficar assim tão gostoso que a gente começou a conversar todo santo dia. E eu fazia questão aí já de conversar com ele. Até que depois de conversa vai, conversa vem, dias depois, ele me chamou pra sair, nós começamos a sair. Até que o tempo foi passando, a coisa foi ficando séria e ele me pediu em namoro e eu aceitei. E quando nós começamos a namorar, eu levei ele em casa pra ele conhecer minha família e em seguida ele levou eu na casa dele pra eu conhecer a mãe dele, porque até então ele só tinha mãe. Inclusive, só morava ele e a mãe dele. Ele falava que o pai dele já era falecido e que ele era filho único. Até aí, tudo ok. Tanto que a mãe dele me recebeu super bem, a gente fez amizade. A gente começou a sair juntas pra salão, pra fazer a unha, pra ir no mercado. E sempre era ela que me convidava pra ir com ela. E detalhe, ela pagava tudo, tá? Quando era pra ir no salão, ela pagava o cabelo. Quando era pra fazer unha, ela pagava a minha unha. E o meu namorado todo feliz porque a gente tava se dando bem. Até que um dia, eu fui num salão que a minha sogra tinha me apresentado. Eu gostei desse salão e voltei nesse salão sozinha pra poder retocar o meu loiro. Tentei lá, começamos a fazer o procedimento. E no meio do procedimento, eu acho que pra puxar assunto, a moça que tava fazendo meu cabelo, ela falou assim, bom, como que você conheceu a gente aqui? Foi por indicação? Eu respondi que sim, que foi por indicação, que inclusive foi a minha sogra que me apresentou. E falei pra ela quem era minha sogra. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu falei pra ela, né, quem era minha sogra. E quando eu falei, ela fez uma cara estranha, assim, de desentendida, sabe? Olhou pra mim e falou assim, mas ela não tem filhos. Se for a mulher que eu tô pensando, ela não tem filhos. Nisso, eu mostrei uma foto da minha sogra e falei, é ela. E a moça insistiu, ela falou, não, mas eu acho que essa moça não tem filhos. Nisso, a moça que estava fazendo o meu cabelo, ela chamou uma outra moça que trabalhava no salão, que conhecia melhor a minha sogra, que no caso era essa moça que fazia o cabelo da minha sogra. Ela chamou essa moça e falou assim, viu, você lembra de fulana? Fulana tem filhos? E a moça respondeu que não. Nisso eu falei, lógico que tem. E mostrei uma foto do meu namorado, eu falei, o filho dela é esse, o meu namorado. E quando eu falei isso, aquela moça olhou pra mim e fez assim, moça, esse rapaz aí não é filho dela, esse rapaz é o namorado dela. Quando ela falou isso, pela reação dela, eu vi que ela tinha certeza e que ela sabia o que ela estava falando. Então, o que que eu fiz? Eu me fingi de sonsa, de desentendida. Eu falei, não, então eu acho que é outra coisa, a gente deve estar confundindo. Encerrei, cortei o assunto ali e fiquei o tempo todo ali quieta. Beleza, terminei meu cabelo e fui pagar para poder ir embora. Quando eu fui pagar, as meninas vieram conversar comigo e elas falaram assim, moça, a gente percebeu que você ficou bem quieta depois desse assunto. E a gente pede desculpa se a gente foi invasivo ou algo assim, que a gente realmente só tava conversando sobre isso porque a gente conhece e sabe que ela não tinha filhos. Foi só por isso mesmo, mas desculpa a gente qualquer coisa. Nisso eu respondi que tava de boa, que tava tudo bem e saí pra ir embora. Quando eu cheguei na porta, eu virei assim e falei, ai, quer saber? Não tô me aguentando, eu preciso entender o que tá acontecendo, vou falar. Vocês falaram que fulana que eu mostrei pra vocês na foto não tem filhos e que o rapaz que eu mostrei pra vocês é o marido dela. Vocês têm certeza disso? E elas responderam que sim e perguntaram o porquê. E ali eu contei tudo mesmo. Eu falei, pô, esse cara é meu namorado, ela é minha sogra, me apresentou como sogra, eu fui na casa dela, blá, blá, blá. Gente, quem ficou sem acreditar quando eu contei foi as meninas do salão. Eu sei que eu tremia. Eu tive que esperar pra ir embora de tanto que eu tava nervosa, de tanto que eu tremia.
E assim que eu me acalmei, eu fui embora. E de noite, sem avisar nada pra ninguém, eu fui até a casa deles, no caso da minha sogra, com o meu namorado. E chegando lá, já falei que eu tava sabendo de tudo e falei pra eles, olha, eu vou perguntar e eu quero a verdade. É verdade? Vocês não são mãe e filhos, vocês são marido e mulher? E eles responderam que sim. E ali ela começou a explicar que, na verdade, ela não ficava com ninguém, só que ela deixava ele ficar com outras mulheres pra ela não perder ele. E além disso, quem bancava ele era ela. O carro que ele tinha foi ela que deu, o dinheiro que ele tinha era ela que dava porque ele não trabalhava. Depois eu descobri que ele não trabalhava, porque até então eu achei que ele trabalhava. E detalhe, ela contou tudo isso na maior naturalidade. Enquanto ela contava, o tempo todo ele ficou sentado de cabeça baixa. Tipo, ele não olhou pra mim em nenhum momento. Beleza, terminei o que eu tinha pra falar e fui embora. Quando foi no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele tava gostando de mim de verdade, pediu desculpas. Ele falou que tinha muito tempo que isso não acontecia, que ele realmente ficava com outras mulheres. Só que o tempo que ele foi comigo foi só comigo e que fazia muito tempo que ele não gostava de ninguém e que ele tava gostando de mim. Só que, segundo ele não conseguia largar a vida boa pra poder me assumir e pra poder ficar comigo. E aí eu falei pra ele, não, mas fica tranquilo, também nem quero isso, pode ficar sossegado. E depois disso a gente não conversou mais, a gente nunca mais se falou, ficou por isso mesmo, tipo, cada um pro seu canto. E eles estão juntos até hoje. E detalhe, ele não posta nada com ela, nada mesmo, não tem foto nenhuma. Pra falar que não tem umas 2 fotos lá, só que se você entrar pra ver, você vai ter certeza absoluta que é a mãe dele, porque a forma que posta, a foto, a forma que tira, parece mãe. E a mãe dele de verdade, até hoje eu não sei quem é. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Fui fotografar com o menino e deu ruim 2 vezes. Na verdade, deu ruim 3 vezes. Porque eu não sei como que eu pude me sujeitar a tamanha crueldade comigo mesmo. Vamos lá. Sabe aquele querido que você olha e você fala, na minha cabeça eu mereço, mas eu sei que eu não mereço? Então, eu tava ali no Tinder, vivendo a minha vida, né? Porque eu tava solteirinha e tal, eu queria arrumar alguém pra poder ficar trocando uma ideia. E aí um menino deu match em mim, um menino muito lindo. Gente, tão lindo que eu falei, é fake. Amor, isso aqui, por favor, né? Anos de Orkut, vai meter dessa pra mim. Eu falei, é fake. Só que aí, falei, vou dar match de volta. Dei match de volta. Ele pediu logo o meu número, não me mandou nenhum oi. Eu mandei, tava pro crime. Mandei e a gente começou a conversar no WhatsApp. E ali eu falei, acho que você é fake. Como assim? Que não sei o que. Ele, não, vou te passar minhas redes sociais. Me mandou as redes sociais dele e tal. Fiquei ali olhando, vi que ele gravou stories, coisas do tipo. Realmente parecia ser ele. Aí eu me estranhei. Gente, o menino era gato. Tipo assim, ator de Hollywood, de fanfic, de muito lindo. Muito lindo. O garoto era perfeito, ele era alto, ele era musculoso, ele era loirinho, tinha um olho azul perfeito, cheio de sardinha assim no rosto. Coisa mais linda do mundo. Falei, gente, acho que eu não mereço tanto. Eu já tava achando estranho. Só que aí eu já comecei a achar os defeitos. O primeiro defeito foi o quê? O menino só falava sobre furifação. O menino não tinha papo. O menino não sabia falar um oi, tudo bem. Aquele tipo que ficava perguntando assim, manda foto agora? O que você tá vestindo? Como é tua roupa de dormir? Que não sei o quê. E aquilo ali meio que foi me deixando chochada. O menino só falava sobre frefação, eu tentava assim trocar de assunto e o menino ali e tal. Só que ele era muito lindo. Ele era muito lindo. Mas eu pensei seriamente em parar de conversar com ele. Porque papo ruim, muito ruim. E aí eu falando com uma amiga minha, falei, nossa, olha isso, que desperdício. Garoto lindo, mas olha o papo dele. Printei, mandei pra minha amiga e tal. Minha amiga falou assim, amiga, tu quer casar com ele? Eu falei, bom, se ele fosse decente, eu aceitaria. Ela falou, mas ele não é. Então vai lá, furefa com ele, tá solteira mesmo. Tá dando teia de aranha aí nessa flor de lótus. Vai lá, furefa com ele, depois tu vai te pra casa. Tanto faz. Fiquei pensativa sobre, falei, gostei da ideia, beleza. Fui e fiz isso. Fui lá, falei, vou dar corda. Dei corda pro menino. Comecei a falar um papo de salientação. Ele começou com um papo de me manda foto. Eu falando que não mandava foto, que ele teria que ver pessoalmente. E aí ele falou, então eu quero ver pessoalmente. Falei, beleza, então vamos marcar. Marcamos diretamente para a casinha, assim. Ai, não fui tomar um sorvete com ele antes. Nem vi a cara dele pessoalmente antes. Amor ao meu órgão? Não existe. Podia acordar dentro de uma banheira gelada com gelo ou não acordar no caso, né? Mas confiei no meu pótex. Falei, vou lá, vou frafar com esse menino, vou meter o pé. Beleza, fiz isso. A gente marcou na casinha, chegou lá. Eu cheguei primeiro, né? Porque pelo menos, né, eu sou sem juízo, mas nem tanto. Falei pra recepcionista. Mostrei a foto e falei, olha, eu tô esperando esse garoto aqui no quarto tal, ele reservou. Vou subir. Quando ele chegar, se for esse garoto aqui, você deixa ele entrar. Se não for, não deixa. Me telefona que eu vou ligar pra Polix. Ela falou, não, beleza? Tá bom.
Tranquilo, cheguei, fiquei esperando o garoto, aí o telefone da recepção umas meia hora depois tocou. Ela falou, olha, é o da foto sim, pode deixar subir? Eu falei, pode. Beleza, subiu, sendo que foi ele que reservou, tá? Tô nem aí, amor, tô nem problema dele. Subiu o querido, e aí a gente começou a conversar, nos apresentamos, que a gente nunca tinha se visto pessoalmente, começamos a conversar, pedimos algo pra beber, não sei o que e tal. Até que o clima começou a rolar, porque ele tava ali pra isso e eu também, e a gente começou ali na salientação. Gente, quando o menino abaixou as calças, eu vi o segundo defeito dele. Eu sabia, gente. Era bonito demais, entendeu? Ele podia arranjar coisa melhor. Não que eu fosse esculhambada, não é isso. Mas o naipe do menino era tipo assim, não tava batendo, entendeu? Ele podia arrumar coisa melhor. Ele podia, ele tinha capacidade. Era aquele garoto que passava e todo mundo olhava. Amor, eu falei, meu Deus, como assim, gente? O menino era enorme, alto, forte. Eu falei, já tô aqui. Já tô aqui, não vou julgar e tal. Eu acho que na cabeça dele é assim, eu sou muito bonito. Vou ficar com meninas que não são tão assim quanto eu, porque tipo, eu sou maravilhosa. Mas ele era maravilhoso nível, tipo, hard, entendeu? Tipo, eu sou, sei lá, um iPhone 15 Pro Max. Ele é um iPhone 15 Pro Max Plus, entendeu? Que nem existe. Ele é assim. Aí, beleza. Aí eu falei, não vou julgar. Então na cabeça dele eu acho que era isso. Vou ficar com umas meninas que não são tanto, porque elas vão ficar agradecidas de estar ficando comigo e não vai julgar a minha varinha de Hogwarts. Lésbica, tá? Porque eu só não julguei porque eu tava ali. Aí eu falei, não, beleza. Começou a rolar o clima, que não sei o que. Ele pegou a camiseta, colocou a camiseta. E aí tava, tchac, number check e tal. Só que eu não tava nem sentindo. Pra ser bem, assim, verdadeira com vocês, eu não tava sentindo nada. Mas eu tava ali interpretando, amor. Tem meu nome. Pô, fui ali falando e tal, não sei o que, tava muito bom e tal. Beleza. Terminamos de furanfar. O menino tira a conexão, tava conectado. Quando ele tira a conexão, ele olhou pra baixo assim e fez cara de assustado. Eu falei, tá tudo bem? Eu deitada na cama, igual uma lagartixa. Tá tudo bem? Estrela do mar, assim, toda aberta. Aí ele falou assim, a camiseta não tá aqui. Gente, a varinha de Hogwarts do menino era tão minúscula, tão humilde, que ficou larga e ele não falou nada. E aí ele perdeu um negócio dentro de mim. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, tô falando sério. Eu falei, não, você tá brincando. Ele falou, não, tô falando sério. Eu falei, você tá brincando, você tá brincando. Levantei desesperada, comecei a dar pulinha, nada do negócio cair. Pegava o dedo, enfiava em nada, que não sei o que. O menino socou o negócio lá pra dentro. Eu entrei em puro suco do desespero. Ele não deixou eu ver, pegou uma lanterna. Ó a humilhação, fiquei igual uma estrela do mar ali, toda aberta. Ele olhando. Não, ele não tá aqui. Final do resumo da ópera. Se eu tivesse ficado em casa, não tinha me acontecido, porque o papo dele era muito ruim. Fui pro hospital pra explicar pro médico que eu estava com uma camiseta presa, porque o menino não tinha instrumento suficiente pra preencher a camiseta. Tiraram, acharam lá, beleza, não teve que fazer cirurgia nem nada, com muito custo acharam, mas foi assim, uma humilhação na minha vida. Ele ficou lá na recepção, eu só falei pra enfermeira, vai lá e fala pra ele que ele pode ir embora e que eu não quero ver ele nunca mais. A enfermeira, não, mas ele vai lá, pelo amor de Deus, que se não for, senhora, vou eu. A enfermeira foi lá, falou com ele, o menino foi embora. Eu bloqueei ele de tudo, eu nunca mais quis saber desse querido.